Em nosso estudo sobre os atributos de Deus, meditaremos sobre a graça de Deus. E o texto que leremos das Escrituras Sagradas está em Efésios capítulo 2, versículo 8, o qual afirma: Porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O nosso Deus é um Deus gracioso, o nosso Deus é abundante em graça. E o que isso significa? A palavra graça significa um favor imerecido, algo que é adquirido ou dado sem causa. Veja, quando o nosso Deus age conosco, quando o nosso Deus se relaciona conosco, ele age de forma graciosa. O Senhor não nos dá apenas aquilo que nós merecemos, o Senhor nos dá muito mais. Até mesmo quando Deus estabeleceu um relacionamento baseado em obras, quando o Senhor estabeleceu um pacto de obras com Adão e Eva no Jardim do Éden, o Senhor deu uma ordem para eles de que eles não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ainda assim o Senhor os colocou num jardim onde eles poderiam usufruir de tantas outras árvores, onde eles poderiam fazer tantas outras coisas. E nem Adão nem Eva não tinham feito absolutamente nada para merecer o que Deus os estava dando. E Deus não só se relaciona assim apenas com Adão e com Eva, mas com absolutamente todos nós o Senhor age com graça. Veja, não apenas com aquelas pessoas que se relacionam bem com Deus, mas até mesmo aquelas pessoas que vivem, que amam viver distante de Deus, ainda assim Deus é gracioso para com elas. Existe algo na teologia que nós chamamos de graça comum. Isso significa que Deus, ele concede dons a pessoas, mesmo que aquelas que não têm relacionamento com eles. O Senhor sustenta a cada um de nós, o Senhor nos dá inteligência, o Senhor nos dá capacidade de trabalhar e de fazer entre tantas outras coisas. E todos nós, sem exceção, podemos dizer graças a Deus por absolutamente todas as coisas que nós recebemos da mão dele. Porque justamente o fato de nós darmos graças a Deus significa que nós reconhecemos que não há nada em nós para que nós mereçamos aquilo que vem das mãos de Deus. Mas de fato, Deus ele possui um relacionamento especial com algumas pessoas. Deus ele tem os seus escolhidos, para os quais ele concede uma graça mais profunda, uma graça mais específica, uma graça especial, que é justamente essa graça que está sendo falada no texto de Efésios. A graça aqui mencionada é o dom da salvação. A graça aqui mencionada significa que Deus ele é tão gracioso, ele é tão abundante em graça, que ele nos aproxima ainda mais dele. Deus não nos dá apenas esse relacionamento onde ele nos sustenta, onde ele nos concede dons sem nós merecermos. Mas o Senhor, ele nos dá um relacionamento profundo e eterno com ele. E vejam a que ponto chega a graça e a voluntariedade do nosso Deus. Ao ponto do seu próprio Filho Jesus se entregar de forma completamente graciosa para que nós possamos ser perdoados dos nossos pecados. Perceba que a graça e o favor de Deus em Cristo Jesus significa que nós não seremos mais tratados de forma nenhuma em absoluto pelos nossos méritos, mas que agora, através de Cristo, o qual é a plena demonstração da graça de Deus, nós podemos receber das mãos de Deus bênçãos e graças sem medidas, ao ponto de que em Tito o apóstolo Paulo afirma que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Isso significa que o Senhor não faz distinção entre sexos, entre raças, entre idades. O Senhor escolhe pessoas de absolutamente todos os povos para mostrar que é a graça dele que está sendo manifestada, para mostrar que não é por conta de algo que alguém possa fazer, mas o Senhor escolhe pessoas de todos os tipos, com características tão distintas e tão diferentes, para mostrar que é a graça dele quem tem estabelecido esse relacionamento para conosco. Veja, essa graça que o Senhor nos oferece deve modificar as nossas relações com as outras pessoas. Isso deve fazer com que nós busquemos nos relacionar com os outros, não da forma que naturalmente nós buscamos nos relacionar.
De modo geral, as pessoas elas se relacionam umas com as outras baseada em merecimento. Nós gostamos de estar perto daquelas pessoas que nos fazem bem e gostamos de nos afastar daquelas pessoas que nos fazem mal. Geralmente as pessoas gostam até de postar frases em redes sociais dizendo coisas do tipo que a gente não deve estar perto de quem nos faz mal, das pessoas que nos colocam para baixo, sendo que para pensar se Deus seguisse essa mesma lógica que nós seguimos nos nossos relacionamentos. Se Deus buscasse apenas as pessoas que pudessem fazer bem a Ele, se o Senhor fosse buscar apenas pessoas que o agradassem, o Senhor não buscaria absolutamente ninguém. Porque como nós já estudamos, não há um justo, não há nenhum sequer. Mas Deus, na sua maravilhosa graça, ou como em Romanos capítulo 3, no versículo 24, ele diz: mas Deus, gratuitamente, por sua graça, em Cristo Jesus, Ele nos salva. Veja que a gente não deve se sentir superior a ninguém por sabermos que somos salvos, porque é apenas pela graça, ou seja, não foi nada encontrado em nós. A graça deve nos levar à humildade, a graça deve fazer com que nós reconheçamos que não somos nada, que não somos ninguém, e que é absolutamente e única e exclusivamente por conta de Deus ser exatamente desse jeito que Ele é, gracioso, pleno em graça, completamente satisfeito em Cristo Jesus, é que nós podemos ser salvos. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios até que nós não devemos nos relacionar uns com os outros, nos olhando de forma superior às outras pessoas, e ele usa justamente a graça como justificativa para isso. Ele diz que nós não devemos nos sentir superiores aos outros, porque se nós temos algo que as outras pessoas não têm, nós recebemos isso. Nada, absolutamente nada que nós temos, não apenas a salvação, mas nada que temos, nada que nós possamos fazer ou nada que nós possuímos, elas vêm de nós. Nós não somos a causa de absolutamente nada que nós possuímos nesse mundo. Jesus Cristo e a graça que é concedida através dele é que é a causa de todo o presente, toda a boa dádiva que nós recebemos do Pai das luzes. Veja, a palavra de Deus diz que Deus dá sabedoria a todos graciosamente. A palavra de Deus fala que o Senhor, Ele age dessa forma com absolutamente todos os seres humanos. Sabe, todos deveriam olhar para Deus e, baseado na sua graça, querer servi-lo, desejar servir a Cristo Jesus, porque nele todos podem encontrar a graça salvadora. Nós necessitamos nos arrepender dos nossos pecados e ter fé em Cristo como consequência da sua graça. Na verdade, é a própria graça de Deus que causa arrependimento e fé em nossos corações. O Senhor não deixa espaço para que nós busquemos nos gloriar de algo que nós fazemos. Veja, até mesmo a fé, como nós lemos em Efésios, ela é um dom de Deus. Ela não vem de nós. E veja aqui, o texto em Efésios, ele continua dizendo que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Perceba que o relacionamento que Deus estabelece conosco gratuitamente por sua graça não significa que eu e você a gente não vai desejar viver para Deus. Não significa que eu e você a gente vai desejar continuar vivendo no pecado. Não significa que nós vamos viver ignorando Deus, já que Ele se relaciona conosco baseado na graça e não nos nossos merecimentos. Então a gente vai ignorar Deus. Pelo contrário, porque a graça de Deus é tão poderosa que ela transforma inclusive esses nossos pensamentos mais perversos, esse nosso desejo de continuarmos ignorando a Deus. O Senhor é tão gracioso que até isso Ele transforma em nossos corações. Então que nós possamos louvar a graça do nosso Deus. Que Ele nos abençoe.